Ureia e sulfato de amônio são substâncias amplamente empregadas como fertilizantes nitrogenados. A massa de sulfato de amônio em gramas que contém a mesma massa de nitrogênio existente em 60 gramas de ureia é aproximadamente... Bom, galera, para resolver essa questão, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte. A questão deu as fórmulas, né, da ureia e do sulfato de amônio, então a gente precisa ver qual é a massa molar, ver qual é a quantidade de nitrogênio para a gente poder fazer o comparativo, tá? Então vamos começar aqui pela ureia, que é CONH2,2. Então o carbono a gente sabe que vale 12 gramas por mol, né? Então a gente tem aqui um carbono, 1 vezes 12 é igual a 12 gramas. Aqui a gente tem um oxigênio, cada um equivale a 16 gramas, então a gente tem 16 gramas. Aí, esse 2, ele tá multiplicando tudo que tá aqui dentro, tá? Então eu vou fazer direto aqui, ó. Dentro dos parênteses eu tenho um nitrogênio, só que a gente vai multiplicar por 2, então, ó, 1 multiplica 2 e cada nitrogênio vale 14 gramas. Então a gente vai ter 28 gramas no total. E aqui a gente tem, ó, dentro dos parênteses a gente tem 2 hidrogênios, só que vai multiplicar o 2 aqui fora e cada hidrogênio vale 1 grama. Então 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4 gramas. E aí, efetuando o somatório desses valores que a gente achou, a gente chega a 60 gramas por mol. Então a cada 1 mol de ureia, a gente tem 60 gramas no total. Só que dentro desses 60 gramas, a gente tem 28 gramas só de nitrogênio, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou montar aqui uma relação para a gente poder não esquecer. Então olha só, com base no cálculo da massa molar, o que eu tenho? Ó, com base no cálculo da massa molar, eu tenho que 60 gramas de ureia, eu tenho uma massa de 28 gramas de nitrogênio, tá? Então isso o cálculo da massa molar tá querendo me dizer. Agora, a pergunta é, eu quero saber a massa de nitrogênio no sulfato de amônio que tem em 60 gramas de ureia. Então, nesse caso, a pergunta, ela tá querendo saber em 60 gramas, que é justamente o valor da massa molar da ureia. Então, assim, não há necessidade de eu fazer uma regra de 3 aqui, porque a massa que está na pergunta é a massa de 1 mol. Então, eu já sei que eu tenho 28 gramas. Então, aqui na pergunta, aqui eu já sei que eu tenho 28 gramas de nitrogênio. Então, nos 60 gramas de ureia, eu tenho 28 gramas de nitrogênio. E agora eu preciso saber qual é a massa do sulfato de amônio que eu vou ter 28 gramas de nitrogênio. Sacou qual é a parada? Então, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. A fórmula do sulfato de amônio é NH4,2SO4. Aí vamos fazer a mesma coisa, o cálculo da massa molar aqui do sulfato de amônio, ó. Aqui eu tenho um nitrogênio, só que está multiplicando 2 lá fora, e cada nitrogênio vale 14 gramas. Então a gente vai ter, ó, 2 vezes 14, no final vai dar 28 gramas só de nitrogênio. Aí aqui a gente tem uma massa de, aliás, massa não, aqui a gente vai ter, ó, 4 hidrogênios dentro dos parênteses, multiplicando 2 lá fora, e cada hidrogênio vale 1 grama. Então a gente vai ter 8 gramas. Aí aqui, ó, a gente tem um enxofre que vale aproximadamente 32 gramas, então vai dar 32 gramas, e a gente vai ter aqui 4 oxigênios, sendo que cada um vale 16 gramas, então a gente vai ter 64 gramas. Somando tudo isso daqui, a gente chega a 132 gramas por mol. E dentro desses 132 gramas, eu tenho 28 gramas, que é só do nitrogênio, tá? Só para recordar aqui. Então vamos lá, ó. A cada 132 gramas do sulfato de amônio, eu tenho 28 gramas só de nitrogênio, tá? Isso daqui com base na massa molar. Aí a pergunta era qual mesmo, ó? Eu quero saber qual a massa de nitrogênio tem 60 gramas de ureia, que a gente viu que tem 28 gramas de nitrogênio. Olha só que sacanagem, ó. 28 gramas de nitrogênio, que é o que eu quero. Aqui X. Pô, galera, olha só. A parada tá tão tranquila que a gente fica até com medo de estar fazendo errado, né? Mas não tem outro caminho. Vem ser 132 gramas e a letra E vencerá a alternativa correta, tá? Essa daqui é a típica questão que tá tão esquisita, né? Porque é tão facinho ali, né? Que a gente até suspeita de estar fazendo errado, mas é justamente isso daí, tá? Esse é o caminho. Então a letra E vencerá a alternativa correta.